Quem é você? Essa pergunta, se ela for respondida rapidamente, a maioria das pessoas vai dizer assim: eu sou fulano, sou filho de Beltrano e Ciclano. E se perguntarem, se insistirem na pergunta, não, mas quem é você? Me fale mais sobre você. Aí as pessoas podem dizer assim: eu sou extrovertido, gosto de me relacionar com as pessoas. Uma espécie de currículo pode ser feito, pode ser dito aí quando se responde a uma pergunta, a um questionamento desse. Mas se você parar para refletir durante algum tempo sobre a sua verdadeira identidade, se você mergulhar no seu ser e fizer uma reflexão a respeito disso, é bem provável que você comece a se questionar a respeito de quem você realmente é. A grande realidade é que muitas pessoas vivem sem viver a sua melhor vida, sem viver a sua própria vida. Ora, Cleiton, como assim? Você acredita que existem mais vidas, que nós podemos viver mais vidas? Bom, deixa eu explicar para você. A Bíblia é bem clara quando ela diz que ao homem está ordenado viver uma vez só. Então, nessa terra nós vamos viver em carne e osso uma vez só, vindo depois disso o juízo e a vida eterna, e um assunto para outro vídeo. Só que nessa única vida que nós temos para viver, nós podemos escolher de que forma nós vamos viver aqui. E eu quero te dizer que existe uma melhor forma para você viver. Você é uma pessoa única. Você foi criado por Deus, à imagem e semelhança dele, como está escrito lá em Gênesis 1:26. Você foi feita à imagem do seu Criador, você foi feita à semelhança dele, para viver uma vida espetacular aqui na Terra. É fato que você não nasceu para sofrer. É fato que você vai passar por tribulações, você vai passar por aflições. Aqui o próprio Jesus disse isso, deixou bem claro. Só que você nasceu por um propósito específico. Você não é obra do acaso. Você não é obra de uma relação infundada. Você nasceu com um propósito específico na Terra. E a sua identidade, ela não pode ser tirada pelas circunstâncias que você vive, pelas situações que você vive, pela condição que você vive. A sua identidade, ela nunca vai mudar. Mas algumas pessoas entram no estilo de vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, como diria lá o poeta, né? Então, esse estilo de vida é muitas vezes ser quem você realmente não nasceu para ser. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto que mexe com a sua mente, que mexe, quem sabe, até com o seu coração, mas é para tirar você da sua zona de conforto, que talvez nem seja tão confortável assim. Às vezes a zona de conforto, a gente está cheio de dor, está cheio de frustrações, está vivendo uma vida que a gente está insatisfeito, mas a gente está ali, não toma uma atitude. Eu quero fazer com que você levante desse lugar que você está aí acomodado para viver a sua identidade. Eu quero te dizer mais do que isso. A sua identidade, o seu DNA, o seu gene, tudo aquilo que foi colocado dentro de você, foi colocado para algum propósito especial nessa terra. Se você não viver a sua identidade aqui na Terra, você vai perder de desfrutar, e muitas pessoas também precisam do que você tem para dar na Terra, vão deixar de aproveitar isso. Então, se levante dessa posição. Eu quero te dizer que essa crise de identidade é uma crise que alguns, como eu já falei antes, nem se apercebem, né? Simplesmente entram no modo deixa a vida me levar, mas é uma crise. E ela não é exclusiva sua. Essa crise, na verdade, ela começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, e ele se comunicava todos os dias com o homem e a mulher, conversava com eles, reforçava ali para eles a identidade deles, aquilo que eles tinham que fazer. E eles, de repente, deram ouvidos a uma voz que não era a voz do Criador, que não era a voz de quem os fez, de quem sabia quem eles eram de verdade, de quem podia dizer para eles quem eles eram de verdade, e depois disso falar sobre todo o propósito de vida, sobre os dons e talentos que eles podiam desenvolver na Terra. Eles deram ouvidos a uma voz alheia, a voz da serpente. E a serpente, naturalmente, utilizou ali de uma estratégia para aliciá-los, né, para confundir a sua identidade. Eu quero dizer para você que a estratégia que o mal usa para frustrar você, ela é simplesmente desviar você da sua própria identidade, enganar você a respeito da sua própria identidade. Quando Eva escutou a serpente falar, quando ela conversou com a serpente disse para ela
que se ela comesse daquele fruto proibido, ela seria tal como Deus. Ela conheceria o bem e o mal, e ela seria tal como Deus. Então, na verdade, Deus já tinha dito a eles que eles tinham sido criados à imagem e semelhança dele. Deus já tinha colocado eles para governar a terra, mas houve uma confusão na mente de Eva, houve uma confusão de identidade. E ela quis ser aquela pessoa que a serpente disse que ela poderia ser. Eu quero te dizer uma coisa, toda vez que você tentar ser uma coisa que você não foi criado para ser, o máximo que você vai alcançar é uma frustração. Você nunca vai ser uma pessoa completa, feliz, se você viver uma identidade que não é a sua. Então, para viver uma identidade que é a sua identidade de verdade, você precisa ouvir aquele que te criou, porque ele sabe tudo sobre a tua vida. Você precisa dar ouvidos a ele e não dar ouvidos a quem fala de você, a quem quer falar de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é uma potência nas mãos do Criador. Você nasceu para dominar na terra. Você nasceu para representar o Criador aqui na terra, naquilo que ele escolheu você para fazer. Então, eu quero contar rapidamente para você uma história que está ali registrada na Bíblia, também no livro de Gênesis. Como eu disse para você, não é exclusividade sua essa crise de identidade. Eu quero falar sobre um homem chamado Jacó. Jacó, ele viveu uma crise de identidade terrível. Ele, quando nasceu, recebeu já esse nome, Jacó. Tinha uma conotação extremamente pejorativa, negativa, que queria dizer usurpador. Se a gente for falar assim no bom português, né, como um carioca, quer dizer que era um 7-1, pilantra, sem vergonha. E ele cresceu ouvindo isso, porque Jacó tinha um desejo no seu coração de ser mais do que aquilo que tinha sido apresentado para ele que ele poderia ser. Jacó tinha um desejo de receber e ser uma bênção. E ele recebeu esse nome por conta lá do seu nascimento, da briga que já existia no ventre da mãe deles, o que foi esclarecido para a mãe, enfim. Ele recebeu esse nome. E o nome no Oriente, ele tem um significado, ele tem uma representatividade muito mais forte do que no Ocidente, né? No Ocidente as pessoas recebem os nomes e nem sabem por quê. O meu nome, Clayton, eu fui descobrir o que significava meu nome depois que apareceu o Google. E eu pergunto à minha mãe pelo meu nome, perguntava à minha mãe pelo meu nome. Na verdade, não tinha um significado, né? Porque tinha um cantor, e o seu tio gostava do cantor. Cada um tem uma história, assim, porque gostou do nome, pronto, e deu o nome, né? Mas no Oriente o nome ele tem um significado muito mais forte. E aquele menino cresceu ouvindo aquele nome. Aquela identidade, o nome, estava muito mais forte na identidade dele. Isso na nossa vida também, o nosso nome ele caracteriza muito a nossa personalidade. Mas no Oriente é muito mais forte, porque ao ouvir o seu nome, você está ouvindo uma mensagem que aquele nome traz. Eu estou falando para pessoas aqui em português, do Brasil e Portugal. Se você ouvir seu nome, eu faço uma pergunta para você. O que significa o seu nome? Você sabe o significado do seu nome? Você sabe por que você recebeu o seu nome? Bom, no Oriente, então, ao ouvir o nome, ele estava ouvindo todo dia aquela acusação, sem vergonha, usurpador. E aquilo gerou uma crise enorme no coração de Jacó. E ele cresce querendo não ser aquilo, porque ele sabia que ele não era aquilo, que ela não era a verdadeira identidade dele. E aí ele cresce querendo ser como o irmão dele, que recebeu a pompa da família, recebeu por ser o primogênito, tinha direitos espetaculares, assim, especiais na família, como é parte da cultura também naquele local. E Jacó cresce querendo ser o primogênito. E quando ele tem uma oportunidade de trocar com o irmão o direito de ser o filho mais velho, porque era possível se fazer isso, ele troca. Só que essa troca, ele age astutamente e continua vivendo aquela identidade que estavam falando dele. Ou seja, ele usurpa o direito do irmão. Lá na frente, quando era a hora de receber a bênção como filho mais velho, por ocasião do fim da vida do pai, da morte do pai, ele se passa pelo irmão, se veste como se fosse o irmão, com o cheiro do irmão, e recebe a bênção no lugar do irmão. Quando o pai pergunta quem é você, ele diz, eu sou Esaú. E isso faz com que ele receba uma bênção especial dada por Deus através da autoridade do pai.
Só que a vida dele nunca fica completa. Ele consegue, de fato, usufruir da bênção da primogenitura, da bênção de ser o filho mais velho. Ele enriquece, ele se casa, ele constrói família, ele tem um trabalho que ele gosta de trabalhar, embora passando por muitas dificuldades, como é o natural. Só que faltava alguma coisa na vida dele. Ele não estava satisfeito, ele estava incomodado, porque agora ele tinha assumido uma nova identidade. Ele largou aquela identidade que as pessoas diziam que ele era um sem vergonha, ou seja, que ele não ia dar em nada, que ele não valia nada. E ele assumiu agora uma nova condição de identidade, onde ele era o primogênito e ele tinha direito a muitos benefícios, a muitas bênçãos. Só que esse conflito da sua alma, o conflito interno não cessou. Então um dia ele vai se encontrar de novo com seu irmão, ele resolve ir, e no meio do caminho ele entende que ele tem que resolver essa parada de vez. Ele passa uma noite em oração, lutando com o anjo de Deus, que já estava perto ao amanhecer. O anjo de Deus lhe faz uma pergunta, que é a mesma pergunta do começo desse vídeo. Quem é você? Qual é o seu nome? E naquele momento ele caiu em si, e ele disse, realmente, a vida que eu estou vivendo, eu tenho muitas coisas boas, eu estou usufruindo de coisas boas, mas eu estou vivendo uma mentira. Eu não estou vivendo a minha real identidade. Eu estou vivendo como Esaú, mas o meu nome é Jacó. E aquilo foi uma confissão. Aquilo foi uma reflexão que eu falei lá no começo desse vídeo. Naquele momento, Jacó ele fez aquela reflexão e falou, não, eu sou realmente essa pessoa. Eu tenho vivido conforme as pessoas têm falado de mim. Jacó, eu tenho sido usurpador. Passei a perna no meu irmão e eu tenho sido realmente um Jacó. E ele confessou. Só que a surpresa que ele teve ali naquele momento é que o anjo de Deus não estava ali para acusá-lo. Assim como esse vídeo não foi feito para acusar você de que você é um perdedor, de que você é isso mesmo, de que você não vale nada, não. O anjo naquela hora falou assim, eu só queria que você confessasse, eu queria que você refletisse e queria que você deixasse de querer ser o que vai agradar a sociedade, a sua comunidade, a sua cultura local. Então eu vou te dizer que o seu nome agora, de verdade, ele vai ser... E naquele momento eu imagino, né, isso é a minha conjectura, eu imagino que ele vai ter pensado assim, pronto, agora realmente eu vou receber o título de Esaú, do irmão mais velho, eu é que mereço isso. Mas o anjo de Deus disse assim, agora você vai se chamar Israel. E você lutou com Deus, com os homens, e você prevaleceu. Essa história é para dizer que existem 3 identidades que nós podemos viver na Terra. Uma é aquilo que as pessoas dizem que nós somos. A segunda identidade é aquilo que nós desejamos ser, lutamos para ser e queremos ser. E a terceira identidade, que é a melhor, é a única melhor, é aquilo que Deus nos criou para ser. Eu quero dizer para você, como o anjo de Deus disse para aquele homem naquele dia, você não é Jacó, você não é o que as pessoas dizem de você. Você também não é Esaú, que é aquilo que você deseja, almeja ser para provar para a sociedade que você pode ser. Você é Israel, aquilo que Deus preparou para você ser, aquilo que Deus te criou para ser. E Israel é muito melhor do que Jacó e Esaú. Israel é especial. Israel vai viver na terra tudo aquilo que Deus preparou para viver. E depois que Deus muda a vida daquele homem, ele começa a viver uma novidade na terra de uma maneira muito especial. Ele é o meu personagem preferido da Bíblia, se eu posso dizer assim. É um personagem do Velho Testamento que eu mais gosto dessa história, porque eu também passei muito tempo por isso. Eu já vivi ouvindo as pessoas dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não ia dar em nada. Muita gente que me via achava que eu não ia dar em nada. Usavam até certas expressões que eu nem vou falar, mas eu tentava também ser alguma coisa diferente, porque eu sabia que eu não tinha nascido para ser aquilo que eu ouvia as pessoas dizerem que eu era. Mas também não foi aquele caminho o melhor que Deus tinha para mim. Hoje eu vivo o que Deus preparou para mim. Hoje eu vivo a minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. E hoje eu sei tudo o que Ele colocou dentro de mim para viver aqui na Terra. Então, fica essa dica para você no vídeo de hoje. Quem é você? Eu não sei qual é o seu nome. Você que está aí assistindo esse vídeo, né? Tanta gente vai estar tendo acesso a esse vídeo. Mas eu quero te dizer que independente do nome que te deram, você tem um nome, como a Bíblia mesmo diz. Só o Senhor sabe daquele nome, porque esse nome está ligado àquilo que Ele te fez para ser aqui na Terra.
E no próximo vídeo que eu vou comunicar com você, eu vou falar a respeito do propósito. Eu quero que você nos acompanhe, eu quero que você comente embaixo aí da rede social por onde você recebeu esse vídeo. Deixa um comentário aí falando a respeito da sua identidade. Deixa um comentário daquilo que você entendeu do vídeo que eu compartilhei hoje. Nem Jacó, nem Esaú, mas Israel. Comente alguma coisa sobre isso. De repente compartilha com as pessoas a sua história, quem você já tentou ser, como é que você já chegou lá, ou o processo que você está vivendo ainda para viver a sua melhor vida. Eu quero explicar, como eu falei lá numa parte do vídeo, né, que eu não acredito em outras vidas, mas é bem verdade que talvez você seja uma dessas pessoas que não está vivendo a sua identidade, não está vivendo a sua vida. De repente você está vivendo aqui na Terra a vida dos outros, a vida que escolheram para você viver, a vida que decidiram para você viver. De repente você está vivendo aqui na Terra uma vida para agradar a sociedade, para agradar as outras pessoas. E o máximo que você vai encontrar são frustrações. Eu conheci um jovem quando eu liderei o meu primeiro grupo de jovens há cerca de 15 anos atrás. E esse jovem, ele uma vez me pediu um aconselhamento porque o seu pai, que eu conhecia, havia sido um diácono na igreja, na comunidade onde eu fazia parte, e já não era mais, mas tinha sido um homem muito zeloso, muito bom, muito ajudador das pessoas, só que um homem que estudou, fez 2 faculdades, tinha vários projetos, mas na casa dos 50 anos aquele homem se encontrava frustrado, sem conseguir realizações. Porque tudo aquilo que ele fez, ele esperava receber um reconhecimento da comunidade religiosa, ele esperava receber um reconhecimento dos familiares, e aquele reconhecimento não chegou. E, na verdade, ele tinha muito talento, tinha muitos dons, só que ele escolheu aplicar os seus dons e talentos em coisas que trariam algum reconhecimento para ele. E aquilo que de verdade ele queria viver, ele nunca chegou a viver. E esse jovem me pediu um conselho porque ele tinha medo de que a sua vida acabasse sendo como a vida do seu pai. Porque agora o pai colocava sobre ele as suas frustrações e querendo que ele fizesse o que o pai deixou de fazer. Então, ele teve medo disso, de viver também o que o pai queria. E eu confesso para você nesse vídeo que há algum tempo atrás eu descobri que esse também era o meu maior medo. Passar pela terra tentando agradar as pessoas de alguma forma e não ser quem realmente eu sou. E nunca viver aquilo que eu sinto que eu fui criado para fazer. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre essas coisas, sobre o propósito, mas eu quero já te despertar que você tem uma identidade única. Você é uma pessoa única e indispensável nessa terra. Então viva a sua identidade. Nós precisamos da sua identidade na Terra. Tem coisas que foram colocadas em você que só você carrega e só você pode derramar, despejar, transbordar isso na Terra. Você é especial, você é como aquele homem, Israel. Descubra a sua verdadeira identidade, acompanhe esses vídeos, comenta aqui que você vai viver a sua melhor vida. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.